Um dia eu disse para Deus, se o Senhor soubesse, Senhor, eu faria tudo de novo, eu te amo. Deus nunca contou para ele. Deus o livrou todas as vezes. Entenda isso. Raramente Deus conta a parte ruim que nós vamos enfrentar. Só que Ele vai junto com a gente e livra. Quando Abraão passou fome, aliás, não chegou a passar, houve uma fome na terra, ele peregrinando e seca para todo lado. Deus disse, vá para o Egito. Livrou ele da fome, lá tem comida. E aí desceu para o Egito, chegou lá, o rei se encantou com a mulher dele e vap. Ainda bem que não tocou nela, né? Senão ele ia ficar muito mal. Deus visitou rápido o rei e disse, devolve. E agora, se você não for pedir oração para ele, você vai morrer doente aí, meu amigo. Então, cada situação difícil que Abraão passou, era para que a fé crescesse, conhecesse mais a Deus e experimentasse os livramentos de Deus. Ele saiu mais fortalecido de cada prova que ele passou, aleluia. Por isso que Deus não pode contar, irmãos, porque o segredo realmente está no segredo. Ou seja, a vitória está no fato de nós sabermos enfrentar por fé e não porque já sabíamos. O teste é justamente isso. A escola consiste nisso, em andar com Deus, em não saber o que enfrentaremos, mas passarmos pela prova para sermos aprovados. Nisso está a verdade da escola, nisso é a chave do discipulado com Deus. E é isso que nos alavanca, e é isso que faz a diferença entre ganhadores e perdedores. Os que não param para murmurar, não param para fraquejar, não param para olhar as circunstâncias, mas miram o caráter de Deus e desconfiam que aquilo não é o fim, aquilo é apenas uma passagem e que em breve tudo estará resolvido e que a glória de Deus vai vir e que Ele vai cumprir o que prometeu. E quando Deus vai observando esse coração, Deus vai gostando e vai entregando coisas maiores. E Ele vai arrancando do meio daquela crise os tesouros para pôr na sua conta. Mas depende da reação. Se você reagir errado, Ele te livra e espera uma segunda vez para te pôr na mesma prova. Mas Ele não desiste. Você pode ser repetente 2, 3 anos. Só que você não pode repetir muito, porque você tem um problema, é o tempo. E você fica velho. E se repetir várias vezes no mesmo ponto, o tempo acaba e você não desenvolveu o teu ministério. Então não passe de 2 ou 3 repetições, por favor. Abraão repetiu umazinha só, e teve que repetir a mesma coisa 2 vezes. Né? Principalmente nesse caso da mulher aí. Ele mentiu, depois mentiu de novo, aí Deus falou, filho, você está reprovando 2 vezes já. Vamos apressar o discipulado, senão você vai cair de novo. É aquele crente que chega numa circunstância, numa igreja, ele tem que ser tratado numa área, e a coisa aperta, ele pula para outra. A coisa aperta, ele pula para outra. Não gosta de confronto, não gosta de ser submisso, não gosta de liderança, não gosta disso, não gosta daquilo. E ele tem que se esquivar várias vezes. Só tem um problema, o tempo passa. Esse é o único problema. Mas Deus vai deixar a lição acontecer 2, 3 vezes, até que Ele conseguir te corrigir. Agora você vai passar para a próxima fase, para que eu possa te dar coisas maiores, aleluia. Eu nunca repeti de ano na escola. Passava todos os anos, passei todos os anos, graças a Deus. Na vida espiritual eu já dei umas cabeçadas. Mas eu fiz uma oração bem cedo na vida. Eu pedi a Deus que eu não perdesse tempo. Bem cedo eu fiz essa oração. Eu desconfiei que era assim. Quando eu era adolescente, eu desconfiei que era desse jeito. E aí eu fui ficando esperto. Falei, Jesus, quero te ouvir e obedecer. Então Ele manda fazer e fica esperando. Como será que Ele vai fazer? Ele fica te olhando. Deixa eu ver como é que Ele reage. E aí Ele vai te promovendo, 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 promovendo. E é bom porque sempre Ele aumenta o salário, aleluia.
ele aumenta a unção, ele aumenta a responsabilidade. Uma das maiores lutas na minha vida foi vencer o medo. Não medo de barata, medo de responsabilidade alta. Eu apavorava quando tinha que me dar um cargo, que eu tinha que assumir pessoas, ter que responsabilidade por gente. Ai! Prefiro ser empregado do que ter responsabilidade. Isso foi duro para Deus tratar comigo. Demorou um ano inteiro. Cravou, foi assim, cronometrado. Aliás, não foi 365, foi 335 dias marcados de calendário, até que eu saí dessa aula, desse discipulado, e passei para a próxima. Mas deixa de falar de mim, vamos falar de Abraão. Abraão é bem melhor. Jesus. Só que ele ficou para trás. E a unção que estava sobre ele já veio sobre outros. E já está tão triplicada, multiplicada na terra, e ela está sendo distribuída nessa geração também. Vamos pegá-la e vamos ser compradores de nações para Deus. Então, Abraão está lá no seu momento de oração. Ele passou por todas essas crises do Egito, passou pela fome, passou pelo sequestro da mulher, chegou na terra prometida, teve uma briga com Ló, separou-se do seu sobrinho, viu Sodoma para o buraco. Depois veio uma guerra de 4 reis contra 5, Abraão se armou com 318 homens, enfrentou uma batalha, recuperou os bens, conseguiu dar livramento, livrou cidades, e depois de anos caminhando, ele encontra um pastor, Melquisedeque. Ele estava há anos na estrada, ganhou muito dinheiro, cada crise que ele passou, Deus o abençoou mais, e ele não dava dízimo há muito tempo, porque ele não encontrava sacerdote. E ele enfim encontra Melquisedeque, e a primeira coisa que ele faz, depois de tantos anos juntando dinheiro, ele fala: eu vou dar meu dízimo logo, antes que o devorador me pegue. Tem gente que passa anos ganhando dinheiro, fica realmente com a conta bancária maravilhosa, aí encontra um sacerdote, se converte, e não dizima tudo que ganhou lá atrás. Corre um risco tremendo, porque agora o diabo fala: virou crente, deixa eu atacá-lo. Sabe qual é a segurança? Soma tudo que você ganhou na vida e vai, sacerdote da tua vida, e fala: vou dizimar meu passado. Nunca mais você tem perda nenhuma. Abraão aprendeu isso, ó. Ele tinha um instinto para percepção das coisas espirituais que é fantástico. O nível de proteção que esse homem tinha no reino do Espírito. E aí ele vai, entrega todos os dízimos para Melquisedeque e recebe de volta o pão e o vinho. Você fala: mas que cálice caríssimo esse. Ele recebeu pão e vinho de Melquisedeque. Ele estava representando ali a aliança de Jesus na vida dele. Ele era um homem destinado a ter aliança com Deus. Ele ouvia o Espírito de Deus, ele ouvia Deus, não vacilava. E ali, mas ele está sem filhos. E ele levanta de madrugada e está lá orando. E naquela madrugada gloriosa do capítulo 15, Deus lhe aparece e diz: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Ele tinha vindo de uma guerra. Ele tinha encontrado Melquisedeque na volta da guerra e tinha dizimado. E quando ele vai dormir, depois de dias de batalha, não é fácil. Eu estou falando de guerra física mesmo. Então ele está tenso. Ele teve vitória, mas mesmo assim não é brincadeira você dormir lembrando de que matou pessoas. Você dormir recordando-se que você podia ter morrido. De flechadas, de pauladas. E ele foi dormir e acordou de madrugada para orar. E Deus disse: não temas, eu sou teu escudo. Eu te protegi e vou te proteger sempre. Não temas, tua vida não vai se acabar. Eu vou ficar com você, Abraão. E aí, Deus diz para ele: o teu galardão será muito grande. Eu aprendi uma coisa, estudando vários textos, eu descobri que sempre depois de uma grande oferta, Deus visita a nossa casa. Toda vez que você der